Pod Access, a diretoria de acessibilidade mais perto de você. Sejam bem-vindos ao Pod Access, um podcast realizado através do programa Informa Acessível, vinculado ao eixo de acessibilidade estudantil da Diretoria de Acessibilidade, que integra a Pró-Reitoria de Assistência e Acessibilidade, em parceria com o curso de Multimídia da Faculdade de Artes Visuais da UFPA. Neste ano, também em formato de vídeo, publicado no YouTube da Dacens e do canal ProMulti TV, e apresentado por mim, Camila Pires. Hoje temos um episódio especial que trará o capacitismo como tema de debate no Pod Access. Descrição da imagem. Imagem de apresentação com fundo branco e margem inferior rosa. À esquerda, a fala de Camila sobre capacitismo. À direita, desenho de pessoas com deficiência com legenda em letras brancas. Capacitismo, não. Sobre um retângulo alaranjado. Fim da descrição. O capacitismo permite que façamos reflexões profundas na forma como nos relacionamos com as pessoas com deficiência na sociedade, pois impacta diretamente a permanência dessas pessoas nos espaços de relações sociais, inclusive na universidade. Descrição da imagem. Imagem de apresentação com fundo branco e margem inferior rosa. À esquerda, a fala de Camila sobre capacitismo. À direita, desenho de pessoas subindo e descendo uma escada. Um usuário de cadeira de rodas solicitando ajuda para subir. Um homem no sentido contrário ignora o pedido, pronunciando no balão de fala. Cumpri a lei de cotas, agora mostre sua eficiência. Fim da descrição. O capacitismo se configura como uma barreira atitudinal, que é uma das formas de preconceito, falta de empatia e de discriminação que as pessoas com deficiência enfrentam no seu dia a dia. Agora, vamos dar início a essa conversa fundamental sobre o capacitismo. Para enriquecer o debate, contamos com um convidado especial que traz conhecimentos, vivências e perspectivas valiosas sobre o tema. O professor e cientista social Jordão França, especialista em educação especial inclusiva, ex-aluno de graduação da Universidade Federal do Pará e hoje servidor da Diretoria de Acessibilidade da PROAS. E agora também mestrando do Programa de Pós-Graduação de Criatividade e Inovação em Metodologias de Ensino Superior da UFPA, o PPG-CIMES. Descrição do vídeo. No vídeo, Camila apresenta o podcast sentada à mesa. Segura uma ficha de fundo branco com a logo do Pod Access. Camila é uma mulher de pele clara, cabelos castanhos escuros, lisos e longos, olhos pequenos com características indígenas, nariz médio e lábios volumosos. Veste uma camisa social de mangas longas na cor branca, com estampas nas mangas na cor alaranjada. Gola, linha dos botões e punho na cor preta. Usa tiara preta e brincos e anéis que mesclam os tons dourado e prata. Na mesa, há 2 microfones articulados, 2 canecas brancas com a logo do Pod Access e um celular. Ao fundo, uma parede amarela e uma grande janela com vidros escuros que mostram árvores frondosas. Uma tela com a logo do Pod Access no fundo branco logo atrás da mesa. Nas paredes direita e esquerda, várias pinturas abstratas. O convidado do episódio é Jordão, homem com deficiência visual, robusto e de pele clara. Cabelos escuros e curtos, nariz médio, lábios finos. Veste uma camisa vermelha com uma jaqueta jeans e usa óculos aviador de lentes escuras. Fim da descrição. Olá, Jordão. Seja bem-vindo. Agradeço a sua participação antecipadamente. Olá, Camila. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Primeiro Pod Access 2025, da Diretoria de Acessibilidade. Então, fico bem lisonjeado pelo convite, tá? E esperamos contribuir aqui com essa discussão, com essa temática que realmente precisamos ampliar para que mais pessoas possam saber o que é o capacitismo. Dando início, gostaria de pedir que o nosso convidado nos ajude a entender melhor o conceito de capacitismo. Muitas pessoas ainda não conhecem ou não compreendem o impacto desse tipo de discriminação na vida das pessoas com deficiência. Então, Jordão, poderia nos explicar de forma compreensível o que é o capacitismo e como ele se manifesta na sociedade? Bom, Camila, você já contextualizou muito bem a ideia do que é o capacitismo. Mas antes de aprofundar essa discussão, é muito importante que nós possamos compreender aonde surge esse conceito capacitismo.
O que é isso? Porque muitas das vezes, quando a gente só fala a palavra capacitismo, ainda há um estranhamento para determinados públicos que não vivencia essa temática, ou até mesmo que ainda não convive com pessoas com deficiência. Então, o capacitismo, ele vai surgir através dos movimentos sociais, tá? Das pessoas com deficiência nos Estados Unidos, ali por volta da década de 80, na década de 90, ao qual vivenciavam situações de preconceito e discriminação. Então, o termo capacitismo, ele tem uma terminologia na língua, né, inglesa, que é a ideia de able, que é habilidade ou habilitado, e disable, desabilitado, ou seja, uma pessoa que não tem habilidade, que não tem capacidade. Ao longo do tempo, essa discussão ela entra dentro da academia e se expande. Então, em 2008, por exemplo, a gente vai ter uma autora, que é a Pereira, que discute a temática de capacitismo, ao qual vai chegar pela primeira vez na língua portuguesa, na língua de Portugal, né? Em Portugal, primeiramente, esse conceito, com uma autora chamada Pereira, que ela vai discutir o que é o capacitismo, e por volta ali de 2011, 2012, essa temática chega no Brasil. A gente tem alguns autores que vão discutir essa temática, como a Diniz, o Dias, mas se expandiu nos movimentos sociais brasileiros de pessoas com deficiência, principalmente com uma dissertação da autora Anaí Guedes de Mello. A Anaí Guedes de Mello é uma antropóloga que discutiu o capacitismo. Descrição da imagem. Imagem de apresentação com foto de Anaí em formato redondo. Mulher de pele clara, cabelos médios castanhos, olhos pequenos, nariz médio e lábios finos. De perfil, sorri. Em mini biografia de Anaí. Mestre e doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Bacharel e licenciada em Ciências Sociais pela mesma universidade. Pesquisadora surda e militante nos debates sobre as pessoas com deficiência. Fim da descrição. Então, através da dissertação dela, dessas discussões no movimento da militância ao qual essa autora ela é bem atuante, atualmente a gente já escuta muito mais se falar do que é o capacitismo. Então, o capacitismo, ele tem a ideia que a pessoa com deficiência, seja no âmbito intelectual, físico dela e social, ele olha a pessoa com deficiência como incapaz. Incapaz de realizar atividade, incapaz de ser uma pessoa produtiva e pautado sempre numa ideia de normalidade, de um padrão de beleza estético e hierárquico. Você, por ser uma pessoa com deficiência, por estar apresentando uma condição corporal ao qual não está estabelecida na sociedade, você pode ser visto como uma pessoa incapaz. Então, o capacitismo, ele traz, né, essa primícia, ele traz essa ideia, tá, de olhar para a pessoa com deficiência sempre com a ideia de que ela é uma pessoa incapacitada de estar vivenciando esse contexto social. Então, partindo para a próxima pergunta. Jordan, durante a sua trajetória acadêmica na UFPA, você percebeu desafios relacionados ao capacitismo no ambiente universitário? Como você lidou com essas barreiras? Bom, eu vivencio a UFPA desde 2015. Então, eu entro na universidade, né, em 2015, e se a gente for olhar a realidade da universidade atualmente em 2025 para que nós tínhamos em 2015, a realidade é totalmente diferente, seja ela institucional, infraestrutural e até mesmo atitudinal. Então, no meu período enquanto aluno, a gente tinha barreiras arquitetônicas muito grandes, né? Barreiras arquitetônicas bem presentes, ao qual a gente não conseguia se deslocar praticamente em nenhum espaço da universidade. Atualmente, nós temos essas barreiras ainda? Temos, é uma realidade. Mas, para o que nós tínhamos há 10 anos atrás, nós já conseguimos avançar, né? Pensando também nas barreiras institucionais, eram barreiras também muito presentes, porque
a universidade ela não tinha essa compreensão de que esse espaço também era um espaço para que as pessoas com deficiência pudessem acessar e permanecer. Então, a ideia era, se a lei de cotas existe, se existe uma legislação, vamos abrir o processo seletivo. Mas não tinha-se, né, programa, não tinha nenhum tipo de ação que buscava a garantia da permanência das pessoas com deficiência. Então, era uma situação que a gente vivenciava aqui na UFPA, que não era fácil para uma pessoa com deficiência permanecer. Então, a gente tinha, sim, a possibilidade de acessar o espaço, mas não tinha programas que contemplavam as pessoas com deficiência. A gente não tinha, por exemplo, o que nós temos atualmente, uma diretoria de acessibilidade, o que vai surgir já depois de um tempo com uma iniciativa que era o NIS, que era o Núcleo de Inclusão Social. Mas o NIS ele abrangia não somente o atendimento às pessoas com deficiência. Então, era indígena, quilombola, era um público geral. Então, a universidade ela não tinha uma política específica para atendimento desse público, o que ainda, de uma certa forma, deixava a desejar no atendimento. Porque quando a gente não faz esse atendimento especializado para cada área, para cada público, sempre vai, né, deixar um público ou outro, muitas das vezes, desassistido naquilo que ele tinha que realmente receber o atendimento. Então, foi um período que não foi fácil, a universidade foi se educando ao longo do tempo e graças muito a uma gestão que entendeu que, de fato, as pessoas com deficiência estavam dentro desse âmbito. E, para além disso, as pessoas com deficiência começaram a se organizar. Então, eu, enquanto aluno, pessoa com deficiência, fiz parte de um movimento de pessoas com deficiência que se organizou e que fomos bater lá na porta da reitoria. Nós estamos aqui, nós existimos e nós gostaríamos de ser atendido de uma maneira, de fato, que pudesse garantir a nossa permanência. Então, a manifestação do capacitismo, ela não perpassa somente de forma física, né? De uma maneira ao qual você pode agredir a pessoa com deficiência com falas, ou quando você olha para ela e enxerga ela como uma pessoa coitadinha, mas sim quando você também deixa ela desassistida, sem uma acessibilidade arquitetônica, sem uma acessibilidade institucional, sem uma acessibilidade digital e até mesmo metodológica, né? Quando a gente tem professores naquele período que não sabia como trabalhar com uma pessoa com deficiência, não tinha vivência. Então o professor falava, olha, eu nunca recebi um aluno com deficiência. Então, atualmente, se a gente olha para trás, 10 anos, a universidade já trabalha isso, né? Até mesmo com o próprio Capacite, com formações para esses professores. Então, a vivência não foi fácil, mas estamos aqui, né? Tentando cada vez mais melhorar a universidade. É verdade. E agora, depois de toda essa vivência, depois dessas mudanças que você acompanhou, a gente quer saber, como servidor da universidade, quais ações ou iniciativas você acredita serem essenciais para tornar o ensino superior mais acessível e inclusivo para pessoas com deficiência? Bom, acho que esse momento que nós estamos aqui já é uma ação fundamental, que é o processo de poder discutir essa temática cada vez mais e ampliar esse assunto para que possa chegar nas pessoas. A gente tem uma comunidade universitária muito grande, a UFPA é uma universidade que tem 12 campos, então é espalhada pelo nosso Pará, um estado muito grande, e muitas das vezes essa discussão ela fica dentro do âmbito do campus Belém. Então, um podcast como esse, que traz temas relevantes, vai poder chegar também nesses outros campos e em outros locais, apresentando justamente essa temática. Então, enquanto servidor, eu entendo que as ações que nós estamos desenvolvendo com o programa que a universidade vem fazendo, que é o Território de Acolhimento, com o fórum, que é para escutar as demandas dos públicos de vulnerabilidade socioeconômica da universidade, é muito importante para que nós possamos ampliar as políticas e as ações afirmativas para atendimento desse público. Então, a ideia do programa do Território de Acolhimento
é justamente acolher esses alunos com deficiência, que enfrentam barreiras no seu cotidiano e que chegam no nível superior e se depara com uma realidade totalmente diferente do que ele vivenciava na educação básica. Então, o programa de território de acolhimento, a diretoria de acessibilidade, as iniciativas que tem na universidade, como já tem vários programas, eles vão servir para isso, para fazer o acolhimento desse aluno e poder direcionar ele. Então, as pessoas com deficiência, assim como têm os seus direitos, elas também têm os seus deveres, que é justamente buscar cada vez mais estar inserido nesse contexto universitário e buscando a sua formação enquanto um profissional. Então, a ideia é formar esses alunos com deficiência para atuar no mercado de trabalho enquanto um profissional capacitado, que a gente sabe que as pessoas com deficiência têm a plena capacidade de ter a sua formação técnica e contribuir no mercado de trabalho. Mas, para isso, nós precisamos o quê? Dar essa possibilidade de acesso. Porque se esse aluno com deficiência não tem a garantia da sua acessibilidade, por meio de tecnologias assistivas, por meio de quebra de barreiras atitudinais, ele não vai conseguir ter essa formação. Então, de forma geral, enquanto servidor, eu vejo que atualmente a gente avançou muito no que tange o atendimento à pessoa com deficiência na universidade. Mas sabemos que falta ainda ampliar essa discussão, falta atingir ainda outros espaços da universidade. Porque, como fala o nosso pró-reitor, muitas das vezes a ideia de que a universidade o único setor é responsável pela acessibilidade e inclusão. Mas não, a gente tem que entender que a possibilidade de incluir as pessoas com deficiência é responsabilidade de toda a sociedade, porque nós estamos num paradigma da inclusão. A ideia é o quê? Que a sociedade busque se adaptar também às necessidades das pessoas com deficiência. Então, as faculdades têm essa responsabilidade, os institutos têm essa responsabilidade e a comunidade acadêmica também tem essa responsabilidade. Não é só apenas de um setor. Então, a gente sempre tenta trazer muito essa discussão para que nós possamos ampliar cada vez mais o atendimento da pessoa com deficiência dentro do contexto universitário. Sim, Jordão, é verdade. Quando você falou de políticas, né, eu gostaria de saber, existem políticas públicas voltadas para esse tema? É muito bom essa tua pergunta, porque em 2023, novamente, o governo federal ele lançou o Plano Viver Sem Limites, atualizado com vários eixos. Entre esse eixo, foi abordado o eixo do capacitismo. Então, dentro do Plano Viver Sem Limites, uma política do governo federal, a partir do momento que ele insere a possibilidade do termo capacitismo dentro de um eixo, ele traz a responsabilidade de que todo setor da sociedade, seja no âmbito federal, estadual ou municipal, possa justamente estar pensando em políticas públicas e ações que possam combater o capacitismo, essa forma de violência ao qual atinge as pessoas com deficiência, seja de uma maneira física, como ocorre essa agressão, ou até mesmo de uma maneira simbólica, como a gente vivencia, né, por aí, com várias frases capacitistas. Então, o Plano Viver Sem Limites, ele vai trazer, né, essa responsabilidade, o que é muito importante, porque ele atinge ali a educação, ele vai atingir a saúde, ele vai atingir a assistência social, para que cada vez mais esses órgãos, esses setores possam buscar maneiras de combater o capacitismo e assim garantir, de fato, que essas pessoas com deficiência possam ser bem acolhidas em todos os espaços. É verdade que a gente precisa só de políticas públicas eficazes, né? Na sua opinião, o que ainda precisa ser feito para que o capacitismo seja combatido, tanto no ambiente profissional quanto no cotidiano das pessoas? Primeiramente, Camila, é muito importante compreender a pessoa com deficiência como um ser humano. Então, tu tem visto que eu sempre tenho falado como pessoa com deficiência. Atualmente, mesmo nos dias atuais, a gente ainda
escuta as frases portador de deficiência, pessoa com necessidade especial. Então, a partir do momento que a sociedade começar a compreender e olhar para uma pessoa com deficiência enquanto um ser humano, eu acredito que vai ser, a partir daí, o primeiro ponto de virada. Em que sentido enquanto ser humano? Enquanto ser humano que também é um cidadão que tem direitos assim como ele, de ir e vir, assim como essa pessoa tem o direito de acessar os espaços e não ter nenhum tipo de discriminação, não ter nenhum tipo de barreira, não ter nenhum tipo de problema. A partir do momento que a sociedade entender isso, as pessoas com deficiência vão passar a ter mais acessibilidade e se sentirem mais incluídas dentro do contexto social. Quando eu pego um ônibus que não tem um sinal sonoro, que eu tenho que descer numa parada e perguntar para uma pessoa, olha, está chegando em tal parada? Se o ônibus tivesse um sinal sonoro, eu não precisaria estar perguntando para essa pessoa qual é a parada. Então, a falta da acessibilidade é que impacta realmente a vida das pessoas com deficiência. Não é ela ser uma pessoa com deficiência. Porque se fosse apenas para ser uma pessoa cega e tivesse acessibilidade no espaço onde eu ando, seria maravilhoso, mas não é a realidade. Então, a partir do momento que a sociedade e o poder público buscar, de fato, acessibilizar os espaços e garantir a acessibilidade e inclusão das pessoas com deficiência, eu acredito que a gente vai estar combatendo o capacitismo que existe, né, que é um capacitismo programático, um capacitismo institucional, arquitetônico e principalmente o capacitismo atitudinal, que é as barreiras ao qual as pessoas com deficiências enfrentam. Eu acho que a gente já avançou muito no que tange a tecnologia assistiva, já avançamos muito no que tange o atendimento à pessoa com deficiência, né, em relação a organizar melhores espaços. É claro que ainda falta, mas no que tange a barreira atitudinal das pessoas com deficiência, das pessoas poder olhar para o público de pessoas com deficiência e entender que essa pessoa com deficiência ela está inserida na sociedade e que ela deve ser respeitada, eu acho que isso nós precisamos caminhar ainda de encontro, né? Combater de fato ações que fazem, que excluem as pessoas com deficiência. Jordão, o que todos esperamos. E agora, para encerrar as perguntas, Jordão, o que você diria para os estudantes com deficiência que estão ingressando na UFPA e podem enfrentar dificuldades causadas pelo capacitismo? Que orientações ou incentivos você daria? Perfeito. É muito importante a gente ressaltar que as pessoas com deficiência cada vez mais estão acessando o ensino superior. Recentemente, nós tivemos aí o censo e tem a PNAD, que é uma pesquisa do IBGE, ao qual informou, né, o quantitativo de pessoas com deficiência que têm acessado o ensino superior. E há de se destacar que aqui na UFPA temos um dos maiores públicos de pessoas com deficiência no ensino superior. Descrição da imagem. Imagem de apresentação com fundo branco e margem inferior rosa, com o título Pessoas com deficiência no Brasil. Abaixo, desenho do formato do mapa do Brasil indicando que existem 18,6 milhões de pessoas com deficiência. Uma seta para outro desenho de mapa do Brasil, separando as regiões por cores indicando o quantitativo de pessoas com deficiência em porcentagem. Região Norte na cor laranja, 8,4%. Região Nordeste na cor verde, 10,3%. Região Centro-Oeste na cor amarela, 8,6%. Região Sudeste na cor azul, 8,2%. E região Sul na cor rosa, 8,8%. Fim da descrição. Descrição da imagem. Imagem de apresentação com fundo branco e margem inferior rosa, com título Pessoas com deficiência no ensino superior no Brasil. Abaixo, desenho do formato do mapa do Brasil menor, indicando que existem 18,6 milhões de pessoas com deficiência. Uma seta para outro desenho de mapa do Brasil, escrito: a proporção para o nível superior foi de 7% para as pessoas com deficiência em relação a 20,9% para os sem deficiência. Fim da descrição. E o que eu posso deixar de recado para esse público que está acessando o ensino superior, a UFPA em especial, é que eles possam vivenciar a universidade.
Porque muitas das vezes as pessoas com deficiência, elas vêm para a aula, terminam a aula e voltam para casa. Principalmente pessoas com deficiência que ainda não têm a mobilidade, ainda não conseguem se locomover sozinhos. Então, esse é um momento que a gente pode estar falando, né, de alguns espaços que eles podem estar frequentando. Então, a UFPA atualmente ela tem programas que atendem as pessoas com deficiência. A diretoria de acessibilidade é um setor ao qual atende o público de pessoas com deficiência, no atendimento que garante a sua permanência nas suas necessidades acadêmicas. Mas também a gente tem, por exemplo, a Associação dos Discentes com Deficiência, na UFPA, que é um espaço ao qual acolhe também essas pessoas com deficiência, para que possam interagir e lutar também pelos seus direitos dentro da universidade. Mas também a gente tem a UFPA Paralímpica, que é um projeto que trabalha o esporte paralímpico na universidade. Temos um projeto de acessibilidade no ICSA. Temos o Espaço Braille da Biblioteca Central, que atende o público com deficiência. Então, vivencie a universidade. Em relação ao capacitismo, para quem vivenciar uma forma de opressão como essa, é muito importante buscar ajuda. Buscar ajuda na diretoria de acessibilidade, buscar ajuda nos espaços da ouvidoria da universidade, porque a gente tem que lembrar que fazer qualquer ato de discriminação contra a pessoa com deficiência é crime. E chegou no momento que nós não devemos tolerar atos de discriminação e preconceito contra a pessoa com deficiência. O artigo 88 da Lei Brasileira de Inclusão, ele fala que quem vai fazer qualquer ato de discriminação em relação à pessoa com deficiência, ele pode ser penalizado, tá, criminalmente e receber uma condenação de 1 ano a 3 anos em relação a essa discriminação que essa pessoa fez em relação à pessoa com deficiência. Então, a gente tem na universidade a ouvidoria, que pode ser relatado qualquer ato de capacitismo, qualquer ato de ação, assim como a gente já vivencia com outros públicos. Então, capacitismo é crime e não podemos deixar nenhum tipo de ação capacitista passar impune em relação às pessoas com deficiência. Com certeza, Jordão. Agora chegamos ao fim desse episódio e agradecemos ao nosso convidado. Agradeço em nome da DACES, da PROAS e do curso de multimídia da UFPA, Jordão. Foi uma conversa enriquecedora, repleta de reflexões e perspectivas que nos ajuda a compreender, né, ainda mais o impacto do capacitismo na sociedade. Possamos combater o capacitismo para que nós possamos ter uma sociedade mais justa, mais igualitária, que possam compreender as pessoas com deficiência na sua diversidade. Isso. Muito obrigada por compartilhar suas experiências, conhecimentos e por estar à frente, né, de lutas tão importantes como o enfrentamento do capacitismo, pois fortalece a construção de um mundo acessível. Agradeço o convite. E a você que esteve conosco até aqui, obrigada por compartilhar essa conversa tão necessária. Esperamos que esse episódio tenha provocado reflexões profundas e provocado mudanças. Não deixem de acompanhar as ações da Diretoria de Acessibilidade da PROAS nas redes sociais, no Instagram, @PROASUFPA e @DACESPROAS. Nos encontramos no próximo Podasses. Realização: Diretoria de Acessibilidade PROAS e Curso de Produção Multimídia da UFPA. Diretoria de Acessibilidade: Professora Doutora Arlete Marinho Gonçalves. Coordenadoria de Apoio Técnico e Serviços de Acessibilidade: Professora Doutora Cristiane Tatiana Ramos de Souza. Apresentadora: Camila Pires. Convidado: Professor Especialista Jordão de Souza França. Intérprete de Libras: André Luiz Silva Dantas. Roteiro: Camila Pires. Audiodescrição: Camila Pires e Jordão França. Núcleo de Produção Multimídia. Coordenação: Rodrigo Ferreira. Câmera: Alexandre Mota. Edição: Sara Luz e Igor Melenas.